Olá, meus chuchus, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo da aula anterior. Vocês estão se lembrando, né? Que nós falamos sobre as incapacidades absoluta e relativa. E aí na última aula eu disse para vocês, olha, existe uma maneira de antecipação, né, da capacidade civil. É através de um instituto que a gente conhece como emancipação. Então, hoje, nessa aula, a gente vai tratar sobre emancipação, que tem previsão lá no artigo 5º do Código Civil. Vamos lá, meus amores? Muito bem, então, dando sequência ao nosso estudo sobre as incapacidades, hoje a gente vai falar sobre a cessação da incapacidade, que se dá, né, através da maioridade civil, quando você completa 18 anos, né, quando a pessoa completa 18 anos, e por outras situações também previstas na legislação, lá no artigo 5º. A gente vai começar pelo caput do artigo 5º, onde traz aí a possibilidade da cessação da incapacidade pela maioridade civil. Então, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Não tem mistério nenhum. A pessoa completa 18 anos, automaticamente ela se torna plenamente capaz, ou seja, ela adquire a sua capacidade de fato e de direito. O critério adotado pelo legislador aí é o critério etário, né? O critério idade, ou seja, só foi considerada a idade. Fiz 18 anos, a partir de agora eu sou plenamente capaz, ou seja, todas as obrigações que eu contraí, todos os direitos que eu for exercer, eu não preciso estar mais assistido. Eu sou plenamente capaz. Nós vamos também estudar um instituto previsto nos incisos do artigo 5º, que é uma forma de aquisição da capacidade civil antes da idade legal. E aí, respondendo à pergunta que vocês fizeram na aula anterior, se havia possibilidade de alguém que ainda não tivesse completado 18 anos ser considerado plenamente capaz. E a resposta é sim, através do Instituto da Emancipação. De novo, emancipação é a aquisição da capacidade civil antes da idade legal, ou seja, né, é uma antecipação da aquisição da capacidade de fato. A pessoa que é emancipada, ela se torna então plenamente capaz. Mesmo que ela não tenha ainda 18 anos, ela pode praticar os atos da vida civil sozinhas. Tudo bem? Quando que isso é possível? A gente vai começar o estudo agora desse Instituto da Emancipação. Tem previsão nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 5º do Código Civil, que são os meios de aquisição da emancipação. Vamos começar o nosso estudo, então, pela primeira espécie de emancipação. A primeira espécie de emancipação está prevista no inciso 1. A gente chama, né, a doutrina trata como emancipação voluntária. E por que emancipação voluntária? Porque parte da vontade dos pais do incapaz até então. Qual é a idade mínima, professora? Né? A pergunta que não quer calar. Com quantos anos é possível, né, a possibilidade da emancipação? Olha, em todos os casos é necessário, né, que a pessoa tenha 16 anos completos. Tenho 16 anos completos, eu tenho aí a possibilidade de antecipar a minha capacidade civil através da emancipação. E aí, voltando, a antecipação voluntária, tá? Tem previsão no inciso 1, e ela é uma emancipação concedida pelos pais do menor de 16 anos completos, ou seja, é um ato unilateral dos pais. Os pais vão até o cartório com o seu filho, que tem 16 anos completos, e através de um instrumento público que não depende de homologação judicial. O que é homologação judicial? Olha, ter que passar pelo crivo do juiz, né? O juiz tem que ir lá e dizer, olha, pode emancipar. Não há necessidade, tá? Porque os próprios pais é que querem emancipar o seu filho. E aí alguém pergunta, professora, mas é possível que um dos pais não queiram emancipar o seu filho? É possível. Pode ser que um dos pais diga, não, eu não concordo com a emancipação,
Porque a emancipação você vai antecipar a capacidade dele, e aí ele vai se tornar sozinho responsável, né, pelas obrigações e direitos que ele contrair. Eu não concordo. Nesse caso, quando um dos pais não concordam, que os dois são vivos, né, na falta de um pai o outro pode, mas em relação àquele pai ou àquela mãe que já tenha falecido ou que se encontra ausente, que é um instituto que a gente vai estudar posteriormente, né, o Instituto da Ausência. Mas agora, nesse exato momento, quando a gente está discutindo essa situação de um dos pais não concordarem com a emancipação, aí sim essa vontade vai ter que ser suprida através de uma sentença judicial, ou seja, aquele pai ou aquela mãe interessada na emancipação, em que o outro pai ou outra mãe não concorde, né, precisa ingressar com uma ação judicial, pedindo que o juiz então supra a vontade desse pai que não concorda. E aí é óbvio, né? Até pelo princípio do contraditório, o pai vai ouvir aí os motivos, né? Aliás, o juiz vai ouvir os motivos daquele pai que não concorda com a emancipação. Porque também, gente, pode ser que a emancipação, que aí decorre de toda a capacidade, né, que aquele emancipado vai adquirir, pode ser apenas para servir para algum interesse próprio daquele pai ou daquela mãe que quer emancipar, para querer se livrar de alguma responsabilidade ou querer se exonerar até de uma obrigação no pagamento de alimentos. Então existem aí vários motivos, tá? Tudo bem? Muito bem. A lei ela não fala em tutor, ela diz que apenas a emancipação voluntária ela pode, né, e ela decorre de um ato unilateral dos pais. E como é que fica a situação dos tutores, né, quando a pessoa então é tutelada, esse, né, menor, essa pessoa que tem 16 anos completos, ela tem um tutor. Nesse caso, como a tutela ela é um ônus, e como ônus, o tutor, ela tem uma série de responsabilidades com o tutelado, né? No intuito de proteger o tutelado, é preciso, né, necessário que se passe aí pelo crivo do juiz em uma decisão judicial para ver os motivos, né, em que o tutor tem esse desejo, aí, essa vontade de emancipar aí o seu tutelado, porque sempre o interesse é do menor. Né? O interesse não pode ser dos pais na emancipação e o interesse também não pode ser do tutor. O interesse tem que ser sempre do menor, né, que, enfim, vai ser supostamente emancipado. Muito bem. A emancipação voluntária, né, como eu acabei de dizer para vocês, que decorre de um ato unilateral, ela sempre deve ser feita para e no interesse do menor. E ela é irrevogável. O que quer dizer isso? Uma vez emancipado, não pode se arrepender. O pai não pode chegar no outro dia e falar assim, ai meu Deus, me arrependi. Não deveria, né, ter feito isso. Né? Ele não deveria ter sido emancipado, agora ele está se achando. Né? Não pode. Uma vez, né, ocorrida a emancipação, esse ato da emancipação ele é irrevogável. Mas a revogação não pode ser, tá, confundida com outro instituto, que é a possibilidade de anular a emancipação. Então, muito bem, se for observado que a emancipação ela decorreu com fins maliciosos, né, como eu disse para vocês, com finalidade de, por exemplo, exoneração de alimentos, para não pagar mais alimentos para o filho, né, ou para não ter que arcar com alguma indenização, enfim, qualquer coisa que se observe que não foi para a finalidade do interesse do menor, a emancipação ela pode ser anulada, ou seja, ela não vai mais surtir o efeito da data da anulação, né, da data da declaração da sua anulação. Ele volta a ser considerado então incapaz. Então ela é irrevogável, mas ela pode ser anulada desde que observada que a sua emancipação ela decorreu para algum fim malicioso, né? Para algum fim aí que não atende aí os interesses do menor ou não atende aí a finalidade do instituto. Muito bem. Passadas essas considerações sobre as espécies, né? Sobre a espécie, aliás, de emancipação voluntária, nós vamos para a outra, né? O outro tipo de emancipação, que é chamada de emancipação judicial.
Como o próprio nome diz, a emancipação judicial, ela depende da sentença judicial, ou seja, depende de um processo judicial, depende aí de uma sentença do juiz. Ela é destinada, por exemplo, no caso do exemplo anterior que eu dei a vocês, do tutor, para que a tutela, que é um ônus, né, a ausência da tutela em razão da emancipação, não prejudique o menor. Então é importante demonstrar que o incapaz, aquele, né, o qual está sendo emancipado, ele realmente tenha condições de reger a sua vida, de reger os seus bens, que ele tenha discernimento, né? Então por isso que o juiz, no caso de uma emancipação, né, requerida pelo tutor, tenha avaliado, né, todos esses critérios aí de interesse do menor. A sentença judicial, no exemplo que eu estou dando para vocês nesse momento, que é o tutor, que é aquele que ingressa, né, com um pedido para emancipar o seu tutelado, ou no caso, né, em que um dos pais não concordem e que o juiz então tenha que suprir a vontade da emancipação em relação àquele pai que não concorde, depois que ela então é proferida, né, através de uma sentença, para ela gerar efeito, ela precisa ser registrada, né, em cartório. Então o juiz, ele manda oficiar o cartório para que se registre a emancipação, né, através da sentença que reconhece a emancipação, para que só a partir daí, então, ele se torne considerado uma pessoa, então, plenamente capaz. O cartório é o cartório do domicílio do emancipado. Continuando aqui o nosso estudo, nós vamos então para a próxima espécie, né, de emancipação. A emancipação legal. A emancipação legal, como o próprio nome diz, ela decorre da lei. Então, ela decorre de determinados acontecimentos previstos legalmente, ou seja, previstos na norma. E a gente vai encontrar respaldo dessas espécies, né, no artigo 5º também do Código Civil, nos incisos 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. O inciso 2 do artigo 5º, ele traz a possibilidade de emancipação legal pelo casamento. No inciso 3, pelo exercício de emprego público efetivo. No inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. No inciso 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então vamos lá. Vamos estudar agora cada um desses incisos para entender quais são as particularidades de cada um desse tipo, né, desses tipos de emancipações consideradas emancipações legais, com previsão na norma. Vamos começar pelo começo aqui, né, pelo primeiro, do casamento. Muito bem, o casamento válido. A gente vai ver que o casamento, para ser considerado válido, ele precisa obedecer, né, vários requisitos que estão previstos na lei de registros públicos, senão ele não é casamento. A gente até já falou isso em sala de aula, né? O casamento, ele produz o efeito automático da emancipação. E os pais autorizam o casamento daquele que já tem 16 anos completos, e aí o casamento é que decorre a emancipação, ou seja, do casamento é que decorre a emancipação. O casamento válido produz o efeito automático da emancipação. E aí não retorna ao status anterior pela dissolução do matrimônio. Ou seja, eu me casei e aí o fato de eu ter me casado, já tenho 16 anos completos, eu me torno então plenamente capaz, e aí a emancipação legal, né, essa espécie prevista no inciso 1. E se eu vier a me divorciar, ou seja, a dissolver o matrimônio, eu não volto a ser incapaz por conta disso, né? Eu continuo sendo considerada capaz. Por que o casamento é uma forma de emancipação legal? Olha,
Porque se eu tenho maturidade para assumir a responsabilidade de ter uma família, de constituir uma família, né, de me casar, é óbvio então que eu não posso ser considerada uma pessoa mais incapaz. Lembrando sempre, gente, que a idade mínima para o casamento é de 16 anos completos e é necessária a autorização dos representantes legais, tá? Porque ainda é considerada uma idade núbil. Nós temos uma lei, que é a Lei 13.811 de 2019, que inclusive ela retirou toda e qualquer possibilidade do casamento aos menores aí de 16 anos. Muito bem, agora a gente vai falar sobre o inciso 3 do artigo 5º, que traz ainda, né, falando sobre emancipação legal, a possibilidade de emancipar a pessoa através do exercício de emprego público efetivo. Então, a pessoa foi lá, prestou um concurso, tomou posse, ela então automaticamente é considerada também uma pessoa plenamente capaz. E a ideia, gente, de emancipar uma pessoa que tenha passado, né, num concurso público e que tenha tomado posse, né, e essa discussão que a gente vai trazer daqui a pouquinho, é a ideia de que se o poder público reconheceu naquele indivíduo maturidade para representá-lo em qualquer atividade pública, não cabe então essa pessoa ser tratada como incapaz. Então a emancipação dela é uma emancipação que decorre em razão da própria condição, né, que ela tenha de ter passado em um concurso público. Aí alguém vai perguntar para mim, professora, mas os editais dos concursos públicos têm como um dos requisitos que a pessoa tenha 18 anos completos. Pois é, gente, né? Mas o dispositivo, ele consta no Código Civil, a gente tem que trabalhar ele. Mas por óbvio que se tiver no próprio edital que o concurso público ele é voltado para aquela pessoa que já tenha 18 anos completos, por óbvio, aquela que tem 16 anos, ela não vai poder prestar o concurso público, tá? Mas, se isso acontecer de não ter uma idade mínima, né, para que se preste o concurso público, e ela possa prestar a partir dos 16 anos, se ela passar no concurso e realmente tomar posse, quer dizer, ela vai trabalhar, né, ela passa a trabalhar na atividade pela qual ela passou, ela então se torna legalmente emancipada. E aí eu disse para vocês que existe uma discussão em relação ao cargo, né, efetivo e a mera admissão. Parte da doutrina diz que basta que essa pessoa passe no concurso público para que ela então seja considerada emancipada, né, seja considerado capaz. E a outra parte da doutrina, e até decisões jurisprudenciais nesse sentido, entendem que não, que é necessário que essa pessoa que tenha prestado o concurso público, que ela tenha realmente tomado posse. Porque se for assim, né, as pessoas que vão prestando concurso, que passam no concurso, mas que não são chamadas, elas se tornariam incapazes pelo fato de já terem passado no concurso. E que se não fosse para tomar posse, né, se não fosse essa condição estabelecida, o dispositivo não traria exercício de emprego público efetivo, ou seja, né, não basta passar no concurso, é necessário que realmente ela exerça a atividade de forma efetiva. Muito bem, ocorreu a exoneração do cargo, eu volto a ser considerado uma pessoa incapaz? Também, gente, tem bola dividida que diz o seguinte, olha, se ele for exonerado, o que levou ela a ser considerada uma pessoa incapaz, aliás, capaz, foi o fato dela ter passado no concurso, né, e ter exercido esse emprego público. Se ela foi exonerada ou se ela pediu exoneração, por certo que aquilo que deu causa à emancipação cessou. Então, ela volta a ser considerada uma pessoa incapaz. Já uma outra parte da doutrina entende que não, que a partir do momento que ela se torna capaz, né, e por conta de ter passado no concurso público, exercido o emprego público efetivo, isso fez dela uma pessoa madura e plenamente capaz e que esse ato ele não pode ser revogado porque ela foi exonerada, né, ou que ela se exonerou do cargo, ou seja, deixou de ser funcionário público. Muito bem. A possibilidade de anulação da emancipação, né, por conta do exercício de emprego público efetivo? Gente, a gente sabe que anulação e revogação são institutos diferentes. Então, também há a possibilidade de anulação da emancipação
né, quando a pessoa se emancipou pela causa do inciso 3. E aí a gente segue, né, com vocês, ainda no estudo da emancipação legal, e agora vamos trabalhar o inciso 4º, que também é um inciso bem interessante, bem curioso, e até assim meio que impossível, né? Inclusive quando a gente trabalha ele em sala de aula, os alunos falam, professora, mas isso é impossível. Pois é, gente, é possível que aconteça a emancipação legal pela colação de grau em curso superior. Mas assim, olha, dificilmente, né, uma pessoa que seja menor de 18 anos, ela vai conseguir colar grau. Quando eu falo colar grau, é terminar a universidade, não é ingressar. Porque se a gente perguntar aqui quantos menores há em sala de aula, né, ainda tem muita gente aqui que ainda não completou 18 anos. Então não é ingressar na faculdade, mas sim colar grau, terminar a faculdade. Vocês imaginam, né, uma faculdade de Direito que são 5 anos. Agora, existem, sim, nós já ouvimos falar dos gênios, né, dessas pessoas que são submetidas aí a testes, avaliação pelo Ministério da Educação. E aí, se ocorrer dessas pessoas realmente colarem grau sem ainda, né, atingirem 18 anos de idade, sim, elas vão ser consideradas aí emancipadas. Mas enfim, é isso. E aí, por fim, o inciso 5 traz aí mais uma previsão de emancipação legal. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor de 16 anos tenha economia própria. Muito bem. Isso é um quanto hoje comum, né? A gente conhece aí vários cantores, né, de músicas sertanejas, várias duplas aí de novinhos, né, que não tem aí seus 18 anos completos, que fazem sucesso, que ganham seu dinheiro. Conhecemos aí vários atores mirins, né? A gente sabe até da Larissa Manoela, né, que começou aí tão cedo a carreira, já tinha casas em Miami, já tinha propriedades. Ai, que inveja, não é mesmo? Pois é, essas pessoas, tá, que já tem estabelecimento civil, comercial, que trabalham, né, que já são independentes economicamente, elas também podem ser aí emancipadas, né, são consideradas emancipadas aí legalmente. Eu trouxe aqui um conceito do Rubens Requião em relação a essa independência econômica, né? O que é isso? Qual o conceito, né? Então ele fala o seguinte, ó, a economia própria corresponde ao estado econômico de independência do menor, que adquire em decorrência de seu trabalho. Então, por exemplo, como eu acabei de dizer para vocês, os cantores jovens, atores, os praticantes de esportes que se destacam, são essas pessoas que conseguem, por economia própria, sobreviverem, né? Não dependem dos pais. Aliás, ao contrário, muitos deles acabam que mudando a vida dos pais, ajudando os pais economicamente. Então essas pessoas, elas são consideradas aí, elas têm essa possibilidade da emancipação legal. E aí, gente, eu chamo a atenção para vocês para a questão da eventualidade e da habitualidade, tá? Não é porque você hoje vendeu alguma coisa aqui na faculdade, saiu daqui jogando dinheiro para cima, tá? E você ainda não tem 18 anos, que você é considerado, né, aí legalmente emancipado com economia própria. Eventualidade a gente leva, né, para o conceito de eventual, de vez em quando. Quando a gente fala em economia própria, né, essa pessoa que tem um estado econômico de independência, eu estou falando daquela pessoa que tem uma habitualidade de trabalho, aquela pessoa que tem realmente ali uma atividade não eventual. Outro exemplo que eu posso dar em relação a isso é aquela pessoa que herda, por exemplo, né, de alguém da família, a sociedade de uma empresa. E aí, por conta dessa sociedade, né, ela trabalha, ela se vira, ela sabe como é que funciona a coisa, tal, e ela começa a se tornar economicamente aí, independente. Isso também faz dela aí uma pessoa incapaz, porque fica até meio que complicado, né? Toda vez que essa pessoa for praticar um ato civil, ela precisar de alguém que a assista. E então, gente, hoje a gente então concluiu o nosso estudo sobre emancipação, que é esse instituto bem interessante, que é uma forma, né, de antecipação da capacidade, um instituto importante, previsto lá no artigo 5º, segue para vocês em sequência alguns exercícios,
alguns questionamentos em relação ao nosso conteúdo. E como sempre, eu vou estar presente, né, virtualmente, obviamente, por enquanto, nas minhas redes sociais, através do meu e-mail, para a gente conversar, para vocês tirarem as dúvidas. E espero então que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para vocês e a gente volta a se falar aí, dando sequência ao nosso conteúdo rapidinho.